Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Chelsea e sobre o George Petrovic, porque, segundo o jornalista Ben Jacobs, a maior chance para o goleiro sérvio é que ele seja negociado para a próxima temporada e não dada a ele a titularidade da equipe, né? Porque assim, o Petrovic, em termos de desempenho no Estrasburgo, é só notícia boa. O cara tá com uma das melhores taxas de defesa da Ligue 1. Ele está conseguindo muita solidez até agora nas performances, pouca inconsistência, não cometeu um erro que levou ao gol do adversário e principalmente, né, o argumento idiota que o Chelsea usou, né, que a diretoria, né, todos esses briefings que eles lançaram na imprensa, né, de que ele não tinha um jogo com os pés refinado igual o do Sanches. A gente sabe que o jogo com os pés do Sanches é tenebroso, mas usaram esse argumento. E eu acho que assim como o Michael Jordan, ele tornou pessoal essa questão do jogo com os pés. E aí ele tá tendo uma temporada com os pés que tá sendo uma das melhores de todos os goleiros na Europa. Ele tem uma das melhores médias de acertos de passes curtos, longos. A média de passes longos dele é 20% melhor do que a do Robert Sanchez. Você para pensar ali que estamos falando de médias de 40%, 20%, entende? Ele tá acertando mais que o dobro de passes longos do que o Sanchez. A média dele é quase 50% de acerto, para você ter uma ideia. E não é fácil ter isso como um goleiro. E, então, assim, não tem uma coisa que ele não esteja fazendo melhor do que o Robert Sanchez como goleiro, como você espera. Mas a diretoria do Chelsea, pelo visto, coloca ele à frente para vender. Primeiro porque é mais fácil ter retorno, né? Você nunca vai ter retorno com o Sanchez. Quem é trouxa de pagar 25 milhões de libras pelo Robert Sanchez mais uma vez? Só o Chelsea foi trouxa para fazer isso, porque contratou diretores de futebol do Brighton e eles trouxeram um goleiro do Brighton e o pior deles, né? Tipo, nem foi o melhor, eles trouxeram o pior. Então, assim, é um pouco bizarro, mas eu fico pensando que eu vou fazer um questionamento, né? Essa é uma das contratações, o do George Petrovic, que eu achei mais interessantes nessas últimas janelas. Trouxeram um cara da Major League Soccer por menos de 20 milhões de euros, uma bagatela de preço. Aí eu falei, gostei, parece o cara, pelos vídeos que mostram ali, ele é bom, né? Demorou para ganhar titularidade, só foi ganhar titularidade quando o Sanches se machucou. Aí não demorou 2 jogos pra gente ver por que esse cara tá no banco, por que esse goleiro não é o titular. E aí virou o titular, o Pochettino se recusou a colocar o Sanches de volta, uma das poucas coisas boas que o argentino fez no comando do Chelsea. E aí, tipo assim, deveria ter ganhado a titularidade completamente. Não ganhou, porque a diretoria do Chelsea preferiu dar a vaga de volta ao Sanches. E é o que recebem aí. Um cara que está liderando todos os goleiros em ligas europeias em erros que levaram ao gol do adversário. 5 é um negócio absurdo. Ainda mais para quem tava acho que em 20 jogos, né? Tipo, e olha que tem os erros que levam a chutes do adversário, que criam chances do adversário. Ele gera insegurança, ele não traz nada de positivo para a equipe. Então, não sei por que o Sanches assim, é um goleiro tão bem quisto dentro do Chelsea. Se é a diretoria querendo se preservar, querendo dar a força, né, o cara dar certo, olha, esses caras não são aptos para serem diretores de futebol e teriam que ser muito questionados. Mas não vem acontecendo desse jeito, que é bizarro. Então, assim, eu entendo que vender o Sanches vai ser complicado, mas cedo ou tarde vai ter que acontecer. Agora, o Chelsea tem que pensar em resultados. O Chelsea tem que pensar em presente e não em longo prazo. E assim, nada faz sentido para o Sanches ser preterido em relação ao Petrovic, porque ainda tem o fato de que o Sanches já tem 27 anos e o Petrovic tem 24, então ele é mais jovem. Então, além de ter mais potencial, além de ser melhor em tudo, ele é mais jovem. Então, nada justifica o Sanches ter preferência. E a questão é, a gente tem essa situação em relação ao Chelsea. Eu acho que goleiro é uma posição que o Chelsea não tem que gastar muito dinheiro. Só dá chance ao Petrovic. Mas é um clube que, sinceramente, desanima quando a gente vê os rumores de transferências. O clube não está tão longe de competir lá em cima, eu não acho. Mas tem que trazer os alvos certos, tem que ter ambição. Se você não tem ambição, é difícil sair do lugar. Assim, vamos ser sinceros, o Chelsea deixou passar o Olise por 50 mil libras por semana. Esse era o salário que o Olise pedia mais do que o Chelsea estava oferecendo, né? Nem sei se foi só por isso, pode ter sido mais. O cara foi pro Bahia, tá empilhando gol e assistência. Por causa disso o Chelsea teve que contratar quem? O Pedro Neto. Mas a questão é, o Pedro Neto não é mau jogador, é inclusive um bom jogador, mas ele não é o Olise. O Olise é bem melhor. E assim, é o que você vai conseguir por um teto salarial ridículo. O Chelsea não é time para ter teto salarial desse jeito, né?
E convenhamos, você vai sempre ter jogadores aquém, né? Tipo, você vai conseguir contratar todos os jovens talentos por 150 mil libras por semana? Vamos supor, o Chelsea quer contratar o Xavi Simons. O Xavi Simons consegue jogar de ponta esquerda e seria uma ótima contratação. Muito melhor que Garnacho, entende? Assim, não faz nem assim, sentido comparar. O Xavi Simons é muito superior. Aí oferece essa merreca. Você acha que o cara vai querer aceitar ou vai querer continuar e esperar uma oferta melhor? Porque ela pode vir. Então, assim, eu acho assim, o Chelsea não vai conseguir contratar, por exemplo, o Osimhen oferecendo essa merreca. E aí eu fico pensando assim, eles preferiram confiar ao Jackson, que está 8 jogos sem marcar no momento, do que ir atrás de um centroavante de mais qualidade que em várias partidas teria vencido o jogo para o Chelsea. Porque tem gols que o Jackson perdeu ali, que assim, francamente, né? Tipo, você não tem palavras para descrever o quão toscos são e que um centroavante ok conseguiria fazer. Mas é aquele negócio, é um cara completamente deslocado de posição, as qualidades dele são de outras posições, mais de um 10, mais de um ponta, mas o cara tá brincando de centroavante. E o Chelsea passa pano para isso ou não contratar jogadores para posição, e não é que não fez isso em janeiro, não fez isso na janela passada também. Então assim, o Chelsea não vai investir pesado nessa função, é só esperar o jovem de ouro, é o Delap, é o Sesco, é patético. Eu não tenho outra palavra para dizer, é patético. O Chelsea, nessa diretoria de futebol, tá patético em procurar soluções definitivas e tem que acontecer. O time não é Brighton para ficar só apostando no futuro, uma hora acerta. Essa é um tiroteio que uma hora vai acertar ali um Cole Palmer. Assim, o Enzo Fernandes e Caicedo eu nem coloco como grandes acertos da diretoria, que eram meio óbvios que são ótimos jogadores, né? Mas, cara, uma hora acerta. Mas assim, vai ficar esperando os caras acertarem? Porque com o dinheiro gasto, gente, para pra pensar. O Chelsea gastou mais de 1 bilhão de libras em transferências. Com esse dinheiro gasto, você conseguiria montar um time bem melhor do que esse? É muito melhor. Mas é o time que eles montaram, é com isso que a equipe tem que viver agora, né? Muitos dos jogadores que eles contrataram estão sendo vendidos já de imediato, emprestados, porque não tem função na equipe. Então o trabalho tem que ser questionado. E eu acho assim, esse tipo de atitude de vender o Petrovic para ficar apostando nessa nhaca do Sanches já deveria justificar o dono do clube lá e dar um pé na bunda de todos esses diretores de futebol, porque parece que estão colocando a preferência pessoal do jogador acima de uma visão racional. E aí, diretor de futebol tem que ser racional. Para mim, o Chelsea deveria ter um diretor de futebol calibre Matteo Alemany. Um cara grande, um cara que pensa grande, não diretores de futebol que para mim tem mais perfil de olheiros. Ótimos em observar talentos, mas a meu ver não tem a postura que deve se ter em um clube que ambiciona coisas grandes, né? Porque se o Chelsea quer ambicionar títulos, às vezes vai ter que abrir o bolso e tirar o escorpião do bolso para, obviamente, contratar os melhores jogadores e alcançar os objetivos. Então, quem não arrisca, não petisca. E o Chelsea está realmente na zona de segurança, mas essa notícia do Petrovic, ela chega a ser nojenta, porque parece que o time está tentando se livrar de alguém que está fazendo o seu trabalho bem, enquanto tenta recompensar um cara que não faz bem o seu trabalho. Porque, convenhamos, não precisa ser um diretor de futebol incrível para ver que o Sanches é fraco. Qualquer torcedor, qualquer criança consegue ver que o Sanches é um jogador fraquíssimo e não tem espaço nem no Chelsea e nem em qualquer time da Premier League. Assim, qualquer time da Premier League pode gastar dinheiro atrás do João Paulo dos Santos e vai ter um goleiro melhor. Eu deveria ter o João Paulo dos Santos. Ah, não joga com o pé. Caguei! Eu quero goleiro para defender gol, para me passar segurança. Ah, porque tem que jogar com o pé agora? Eu acho que o João Paulo com o pé deve ser melhor que o Sanches, porque é difícil ser pior do que isso, né? Se ele dá um chutão para frente desordenado, já deve ser melhor que o Sanches, porque o Sanches dá tanto passe para os adversários. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.